Nesse tutorial, vamos ver como ler o arquivo TXT como PHP e, em seguida, como salvar os dados no banco de dados, as informações que estão neste arquivo TXT. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. O que vai ser implementado nesse tutorial é o seguinte, por exemplo, aqui vai ser implementado este formulário para poder selecionar um arquivo. Então, vou selecionar este arquivo TXT, abrir ele e vou clicar aqui em importar. Podemos ver aqui carregados os dados com sucesso. Ele leu os dados do arquivo TXT e já também salvou no banco de dados. Podemos ver aqui os 3 registros. Caso eu venha selecionar novamente, ele vai ler os dados que estão neste arquivo aqui, exemplo TXT, clicando aqui em importar dados carregados com sucesso, vamos ver, carregou, salvou mais 4. Qual que é o modelo do arquivo TXT que vai ser importado? Vai ser o arquivo que vai ter essas 4 colunas aqui, então nome, e-mail, em seguida usuário e a senha. Todos eles separados por vírgula. No final da linha eu não preciso colocar a vírgula. Então aqui está o primeiro registro, segundo, terceiro. Então vamos ver. Primeiro registro, segundo e terceiro. Aqui foi a primeira execução e aqui foi o segundo processamento. Então é isso que vai ser implementado nesse tutorial. Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Vamos então começar o tutorial. Para começar, eu vou abrir o Notepad++, vou aqui em Novo, criar um novo arquivo. Agora eu vou salvar arquivo, salvar como. Vou colocar o nome de index e a extensão PHP, portanto vou selecionar aqui extensão PHP, salvar. Então está aqui o arquivo index. Vou pegar agora a estrutura básica do HTML. Coloquei aqui a estrutura básica do HTML, o cabeçalho, o corpo, e aqui na parte do corpo somente coloquei um título. Agora, primeiro vamos criar o formulário. Vou abrir a tag form e já vou finalizar a tag form. Então, neste formulário, vamos fazer o upload do arquivo TXT que vamos ler e importar. Agora, aqui dentro da tag form, primeiro eu vou informar qual método que eu vou utilizar para enviar os dados. Será através do método post. Em seguida, action, qual arquivo que vai processar. Então, vai ser o nosso processa.php, ele que vai ser responsável em ler o arquivo TXT. Em seguida, como estarei trabalhando com o arquivo, então preciso colocar o enctype multipart form data. Coloquei aqui dentro da tag form, agora eu vou criar um label. Este label é só para saber o que o usuário deve preencher. Então, aqui ele deve escolher um arquivo. Já vou fechar o label. Vou criar agora um campo input type. Como é arquivo, então o tipo é file. Em seguida, vou atribuir um nome para esse campo. Então, ele vai ser chamado de arquivo. Vou colocar 2 quebras de linha aqui só para organização. E agora eu vou criar o botão input type. Como é um botão, então ele é um submit. Em seguida, value, o que vai aparecer em cima do botão, então vai ser o nosso importar. Vamos ver agora o resultado aqui. Eu tenho o meu diretório aula, no qual crio os tutoriais. Eu atualizando a página, ele já abriu o index. É o arquivo index.php. Quando é para ler o index, eu não preciso colocar o arquivo, mas se fosse por padrão, é index.php. Agora que eu já criei o formulário, posso escolher o arquivo. E o arquivo que vou selecionar é esse aqui, exemplo. No código-fonte que vocês estiverem baixando, já vai ter este arquivo. E o que tem esse arquivo exemplo? Vou abrir aqui no Notepad++, só para podermos ver. Tem o nome, tem o e-mail, tem o usuário e tem a senha.
aqui tudo separado por vírgula e aqui no final não preciso colocar, porque cada linha corresponde a um registro. Então agora vamos criar o arquivo processa, que é este arquivo aqui responsável em processar este arquivo. Arquivo salvar como processa, extensão PHP. Cliquei no P, ele vai direto para as opções do P, inclusive aparece o PHP. Agora aqui primeiro eu abro a tag do PHP e agora aqui vou receber os dados do formulário. Para receber o arquivo, utilizo cifrão underline files. Agora, em seguida, vou informar o nome do campo, como que o campo chama-se. O campo tem o name arquivo. Já copiei o name dele, colei aqui. Agora, tudo isso eu vou atribuir para uma variável chamada arquivo. Eu, inclusive, agora posso dar um var_dump só para vocês verem o que possui este arquivo, o que eu estou recebendo. Vamos ver aqui, vou em importar. Então, é isso aqui, estou recebendo um array. O nome do arquivo, exemplo.txt, realmente, exemplo.txt. Aqui ele está informando aonde está o arquivo temporário e aqui o tamanho. Eu vou precisar agora pegar somente o local temporário. Não vou precisar estar recebendo todas as informações essa do array. Então, eu vou comentar aqui e já vou direto para o cifrão file. Então, copiei daqui. Agora, eu só quero uma posição. Igual eu falei, o caminho temporário que está no temp_name. Então, pego o temp_name, coloco aqui. Agora, eu vou receber tudo isso e colocar dentro de uma variável chamada arquivo underline temp, só para mim saber. Eu posso, inclusive, também dar um var_dump para confirmarmos o que ele possui. var_dump cifrão arquivo temporário. Salvar. Vou voltar aqui no formulário, então o exemplo txt permaneceu, importar. Então, podemos ver, só manteve o local temporário do arquivo. É isso que eu preciso por enquanto. Vou agora excluir este var_dump. Agora, eu vou precisar ler todo o arquivo para um array. E para ler isso, eu vou utilizar a função file e vou ler qual arquivo? Este arquivo aqui, que está nesta variável. Depois que eu ler essas informações, eu vou atribuir para uma variável cifrão dados. Inclusive, agora também posso dar um var_dump na variável cifrão dados, só para vocês verem o que possui de informação esta variável aqui. Voltar para o formulário, o arquivo já está pré-selecionado, importar. Então, aqui ele trouxe cada linha. Linha 0, linha 1, linha 2. Vamos confirmar aqui no nosso exemplo TXT. Temos a linha 1, linha 2, linha 3. Então, está correto. Estou lendo os dados corretamente. Agora, eu preciso percorrer este array aqui. Então, para mim percorrer este array, eu utilizo for_each. Primeiro, eu coloco a variável que possui este array aqui. Então, é esta variável aqui, dados, as. Agora, eu vou criar uma variável para receber esta linha aqui. Depois, na segunda interação do for_each, essa linha. Então, como é linha, eu vou criar uma variável chamada linha mesmo. Não é necessário criar este nome, é só para mim. Eu criei para mim saber o que ela possui. Então, esta variável linha, ela já tem as informações da linha, somente eu vou passar um trim. Trim é para tirar os espaços no início e no final desta linha aqui. Agora, eu vou separar cada valor desse daqui em uma posição. Então, aqui vai ser a primeira posição antes da vírgula, aqui segunda posição antes da vírgula, terceira e quarta posição. Para fazer isso, vou utilizar o explode e vou utilizar para mim separar qual caractere? A vírgula.
você poderia estar utilizando ponto e vírgula, independente do seu caso. Então, pode ser que no seu caso não seja vírgula. Então, você coloca aqui o caractere que você está utilizando. Em seguida, na qual linha que eu quero alterar? A linha que está dentro da variável linha. Depois que eu transformar essa linha em um array, eu vou colocar numa variável chamada valor. Vamos ver se realmente está fazendo isso que eu falei. Vou dar um var_dump na variável valor. Salvar. Vamos confirmar agora aqui. Está aqui o arquivo exemplo.txt. Vou clicar agora em importar. Podemos ver, ele trouxe primeiro, segundo e terceiro array corretamente. Toda vez que ele passar aqui, todas as interações que ele fizer, então, aqui a primeira, segunda e a terceira. Como eu tinha falado, se eu retirar o comentário desse var_dump e confirmarmos, aqui ó, podemos ver que era um array único, correto? Cada linha era uma posição no array. Agora não, agora é esse usuário, aqui o nome está na posição 0, o e-mail está na posição 1, então esta linha está em um array, esta linha está no segundo array e esse aqui está no terceiro array. Para fazer isso, utilizei o for_each para interagir. Vou comentar os var_dump. Agora eu posso salvar no banco de dados. Então, para salvar no banco de dados, eu terei um nome, um e-mail, um usuário e uma senha. Então, vamos fazer isso. Já tenho aqui uma base de dados chamada Selk. Eu vou colocar aqui uma tabela chamada usuários. Vou colocar aqui 6 colunas, não é necessário utilizar as 6 colunas. Aqui a primeira coluna vai ser o ID, que é a nossa chave primária. Então, aqui é primary. E também vai ser autoincrementa. Em seguida, temos a coluna chamada nome, vai ser varchar 220. Em seguida, e-mail, também varchar 220. Em seguida, temos usuário, varchar 120. E em seguida, a coluna senha, varchar 120. Criei aqui a nossa tabela. Está aqui todas as colunas corretamente. Agora eu preciso fazer a conexão com esse banco de dados. Para fazer a conexão, eu vou criar um arquivo chamado conexão. Conexão e a extensão vai ser PHP. Salvar. Vou colocar uma conexão básica, que sempre eu utilizo nos tutoriais, servidor localhost, porque o meu banco de dados está localmente, não está em um servidor externo. Usuário é root, padrão do AMP Server, senha em branco do AMP Server, e a base de dados Selk é essa base aqui que foi criada. Realizei aqui a conexão e atribuí para esta variável. Logo que eu já tenho a conexão, então eu preciso incluir esse arquivo conexão no nosso processo. Então, vai ser incluir a conexão com o banco de dados, BD. Para incluir, então, utilizo include, underline once, vou colocar once para incluir somente uma vez, conexão.php, o nome do arquivo. Vamos confirmar se não vai dar nenhum erro. Caso não dê nenhum erro, a conexão está sendo realizada com sucesso. Ok. Agora eu preciso ler esses dados aqui do valor. E para ler, então a primeira posição é a posição 0. Como que eu sei que é a posição 0? Eu vou retirar aqui o comentário desse var_dump só para mostrar para vocês. Voltei para o formulário e importaram. Nome está na posição 0, e-mail está na posição 1, usuário na posição 2, senha na posição 3. Então, é isso que eu estou fazendo. Nome vai ter o e-mail, o usuário e a senha. Então, vamos agora aqui no banco de dados pegar o nome correto para seguir um padrão. Em seguida, temos o e-mail, o próximo é o usuário, e depois, por último, temos a senha. Ok, criei todas as variáveis corretas.
No entanto, eu deixei tudo zero aqui. Vai trazer um único resultado, somente essa posição aqui, essa e essa. Eu quero 1, 2 e 3. Então, eu só coloco posição 1, em seguida a posição 2 e, por último, a posição 3. Já estou recebendo as informações. Se eu desse um eco aqui na variável nome, ele estaria imprimindo o nome, mas eu já vou inserir no banco de dados. Vou criar a query insert into, insira os dados na tabela, como que se chama a nossa tabela? Tabela usuários, nas seguintes colunas. Quais são as colunas? É a coluna nome, e-mail, usuário e senha. Então, eu vou colocar nome, em seguida e-mail, em seguida usuário e, por último, é a senha. Agora, quais são os valores que eu vou inserir nessas colunas? Values. Então, a mesma ordem, conforme eu coloquei aqui, eu preciso colocar aqui. Então, essa coluna nome vai estar recebendo o valor que está dentro desta variável. Então, o valor é esse daqui, César, Kelly, então é esse valor aqui. Abro aspas simples e a variável, vírgula, para separar, a mesma ordem que está aqui, eu preciso seguir aqui. A coluna e-mail vai receber o que estiver dentro desta variável e-mail. Aspas simples e fecho aspas simples. A próxima coluna, coluna usuário, vai receber o que estiver dentro desta variável usuário. E por último, temos a senha. Então, vai receber o que estiver dentro desta variável senha. Criei a query. Agora, eu vou atribuir esta query para uma variável chamada result_usuário. Agora que eu já tenho a query pronta, eu preciso executar. E para executar, utilizo uma SQL_query. Primeiro, eu coloco a conexão. E a conexão está dentro da variável cone. Então, essa variável possui aqui a conexão. Podemos ver, criar conexão. Então, esta variável eu coloco aqui. Agora, eu preciso colocar a query. Eu poderia estar colocando essa query inteira aqui. Ao invés de eu colocar ela, eu simplesmente pego somente a variável que possui a query em si. Depois que eu executar, eu vou atribuir o resultado para uma variável chamada resultado usuário. Pronto, já estarei salvando no banco de dados. Então, toda vez que ele passar aqui pelo for each, ele vai salvar no banco de dados. Agora, vamos finalizar a linha aqui, fechar o parênteses, ponto e vírgula. Agora, eu já estarei interagindo aqui com o for each neste array. Toda vez que ele passar aqui pelo for each, ele vai ler este array aqui, vai criar a query e vai salvar no banco de dados. Vamos aqui no banco de dados, visualizar, podemos ver, não tem nenhuma informação. Vamos testar agora se está funcionando. Voltar aqui para o formulário, o arquivo já está pré-selecionado, importar, apresentou aqui o var_dump, não apresentou nenhum erro, vamos ver se ele importou. Importou, legal, nome, e-mail, usuário e a senha. O ID auto-incrementa, então não precisamos inserir, ele incrementa automaticamente. Os dados já estão sendo inseridos no banco, no entanto, aqui ele permanece nessa página aqui. Vamos fazer um redirecionamento e apresentar uma mensagem de sucesso. Vou utilizar aqui a seção para mensagem de sucesso. E para poder utilizar seção, eu preciso inicializar ela. E sempre inicializar ela como o primeiro elemento do site. Agora que eu já inicializei, eu posso utilizar aqui cefrão_session. Essa seção vai ser chamada de MSG e ela vai ter aqui uma mensagem que vai estar dentro da tag P, P de parágrafo. Vou colocar aqui carregado os dados com sucesso. Também vou personalizar essa mensagem para ter uma cor verde. Style, vou colocar aqui o CSS inline, utilizar o atributo color verde. Com a mensagem já criada,
Agora eu preciso fazer o redirecionamento. E para fazer o redirecionamento, utilizo o header, em seguida location. Agora, para onde que eu quero redirecionar o usuário? Eu quero redirecionar para o arquivo index aqui. Então, se eu vou redirecionar para o index, eu vou recuperar essa mensagem aqui. Como estarei trabalhando com sessão, eu preciso também inicializar ela aqui como primeiro elemento do site. Session, underline, start, inicializei a sessão. Aqui abaixo do H1 do nosso título, eu vou abrir o PHP para poder imprimir aquela variável global. Somente eu vou imprimir se ela existir. E set. Então, se essa variável global existir, ele acessa este hífen aqui. Ao acessar o hífen, imprime o que está dentro desta variável global. Após imprimir, já destrói para não ser impresso novamente. Vamos confirmar agora aqui. Voltar aqui para o formulário. O arquivo permanece pré-selecionado. Vou clicar em importar. Carregados os dados. Isso significa que ele veio aqui no Processa, criou a mensagem e fez o redirecionamento aqui no index. Foi inicializada a sessão, verifiquei se existe a variável global, imprimiu a variável global, esta variável aqui, e logo destruiu, porque agora se eu atualizar aqui, atualizei a página, pronto, não imprimiu novamente a mensagem, porque foi destruída. Agora falta confirmar se ele salvou novamente no banco de dados. Visualizar, salvou 4, 5 e 6. Com isso, já temos o nosso formulário, no qual eu posso selecionar o arquivo. Em seguida, aqui no processo, eu consigo ler os dados do arquivo e também já salvar no banco de dados. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal e ative as notificações. E aguardo você no próximo tutorial. Combinado?